Well, hello guys, and it's Coach Esteban 101 speaking over here. Na nossa primeira parte do nosso vídeo Squawk, conversamos sobre como é que funciona o Squawk, o que ele é, especificamente sujeito, keyword, ação e complemento. Então, I, you, he, she, it, we, they, que seriam os sujeitos, os keywords, que são os conjugadores, que você compreenderá esse conceito se você vai lá e assiste a primeira parte do vídeo, as ações, incluso o to be, todos os verbos existentes no inglês e o complemento que vai especificar um pouco mais a frase. E agora nessa segunda parte do nosso vídeo Squawk, estaremos aprendendo sobre uma segunda sacada, que são os 4 tipos de frases específicas na língua que vão te ajudar a você se comunicar mais facilmente nela e você compreender de uma maneira mais lógica e racional como funciona o inglês, porque lembrando, o inglês é uma língua simples. Ela foi feita para ser simplicidade absoluta em comparação ao português e ao espanhol, que temos uma complexidade maior. Alright, guys? Então, vamos nessa segunda parte do vídeo, onde vocês compreenderão isso e também verão o uso dos Squawk na prática com alguns exemplos específicos. Good guys, bom vídeo, bye bye bye! E você está prestes a entender mais uma das sacadas do inglês, que o inglês ele está composto por 4 tipos de frases. É uma frase que é a frase afirmativa, uma frase positiva que você diz eu falo, I speak. Uma frase negativa do tipo I don't speak, eu não falo. Uma frase interrogativa, ou seja, as perguntas que você diz do I speak, eu falo. E uma pergunta negativa que você pergunta negativamente, como seu nome indica, eu não falo. Don't I speak? Então, são 4 tipos de frases. E eu te falo esses 4 tipos de frases é porque elas têm uma inerência direta, ou elas têm uma relação direta com o Squawk. Então vamos ver como que é essa relação com cada uma delas. E vocês vão entender mais do conceito do Squawk a partir dali. Toda frase positiva ou afirmativa, nós teremos a mesma estrutura do Squawk. Ela funciona desse jeito. Eu vou fazer exemplos após de ter explicado as 4 estruturas. Vocês estarão vendo exemplos de cada uma delas para que vocês vejam a praticidade da língua. Então, ela funciona assim. Ela fica subject, keyword, action and complement. Então, sujeito, conjugador, ação e complemento. Keyword. Então, olha só como o inglês gira ao redor ou em torno do keyword. Logo, se eu quero transformar qualquer dessas frases no negativo, eu pego esse tal do keyword ou esse conjugador e eu acrescento a palavra not. A palavra not é a palavra negativa do inglês. Então, eu falaria assim, ó. Keyword, mas not. Logo, olha algo interessante. Olha só interessante isso aqui. Para o negativo, eu acrescentei a palavra not no keyword, no conjugador. Esse conjugador, se eu quero fazer qualquer pergunta, ele passa de estar depois do sujeito ou da pessoa para estar na frente dela. Então ele faz uma troca com a pessoa ou com o sujeito. Olha só. Keyword, sujeito, ação, complemento. Então, aí que está a pergunta que todo mundo faz sempre. Do you speak English? Do you speak English? Do you speak English? E você normalmente responde I do not speak English. Está entendendo? I do not speak English. Então, olha a simplicidade da língua. E para fazer uma pergunta negativa, você simplesmente mistura esses dois aqui, onde você coloca o keyword e inverte. Então, seria assim, ó. É o keyword ou conjugador mais o not de negativo e você colocar esse aqui. Então, seria don't you speak English? Você não fala inglês? Don't you speak English? Don't you speak with your customers? Você não fala com seus clientes? E assim por diante. Do you not speak English? Don't you speak with your customers? Então são exemplos que você pode ter.
Então vamos relembrar uma coisa bem importante antes de passar para os exemplos. O squawk é a estrutura mais simples que você tem na língua inglesa, são as frases base. Para toda frase afirmativa, você deixa a estrutura igual. Igual. Para fazer uma negativa, você acrescenta a palavra not. Tudo isso falando do keyword ou do conjugador. Para você fazer uma pergunta positiva, você inverte o keyword com o sujeito. E quando você quer fazer uma pergunta negativa, você inverte o keyword com o sujeito e acrescenta a palavra not. Tá vendo? Vamos passar para uma fase onde vocês verão isso no exemplo diretamente. Let's go! Alright, guys. Primeiro set de exemplos, vamos falar sobre as afirmações. E dentro de cada afirmação, eu peguei várias estruturas diferentes. Eu não estou entrando dentro das estruturas. Tá top isso aí. Eu não estou entrando direto, detalhadamente em cada uma das estruturas, porque isso não é o fato. Mas estamos vendo sobre o squawk hoje. E daí estaremos vendo o primeiro exemplo, que é We will buy a car. We will buy a car. Nós compraremos um carro. Olha só. Subject, keyword, buy, the action, a car, a linguiça ou complemento. We will buy a car. Esse will está me dizendo que essa frase está no futuro. Então, we will buy a car, nós compraremos um carro. Se eu troco a pessoa do we pelo you will buy a car, ficará a mesma frase, só que com você. Você comprará um carro. Se você percebeu, no português muda de nós compraremos para você comprará. No inglês não mudou nada, só a pessoa. Próximo exemplo é They have traveled to Europe. They have traveled to Europe. Eles têm viajado à Europa. É um tempo perfeito chamado onde have é o keyword e ele está nos posicionando em que parte do tempo estamos falando. Estamos falando sobre uma coisa que começou atrás e que não acabou ainda, mas que começou lá atrás e não acabou ainda e que está relacionada com o presente. Ou seja, eles têm viajado à Europa. Não significa que eles foram já e que já voltaram, senão que eles já têm ido. E esse aqui, ó, you should risk more in English. Você deveria arriscar mais em inglês. E esse é o fato. Você deveria arriscar mais em inglês. Por que não? Se permita. You should risk more in English. Onde o keyword ou conjugador é o should, que deveria. E esse deveria te dá uma sugestão. Ele sugere para você fazer uma coisa. You should quit smoking. Você deveria parar de fumar. You should wake up earlier. Você deveria acordar mais cedo. E assim por diante, tem um monte de sugestão que todo mundo faz. Se você tem uma criança e no momento da gravidez ou da gravidez da sua esposa, você viu que todo mundo começava a falar assim: ah, vocês deveriam fazer tal com isso, tal com tal pessoa. Vocês deveriam tal. Tudo should. Deveria. Isso, então, vamos ver de novo as frases. We will buy a car. They have traveled to Europe. You should risk more in English. Vamos ver como essas frases se transformam na negativa, quando nós queremos falar elas em negativo. Relembrando a estrutura negativa, você sabe que no squawk ele funciona da seguinte maneira: tem o sujeito, a palavra-chave ou conjugadora, mais o not, que é a palavra que nega no inglês, ação e complemento. Então, o importante aqui é somar ou acrescentar o not. E olha só como ficaram essas mesmas frases. Passamos de we will buy a car to we will not buy a car. We will not buy a car. Onde will continua sendo a palavra-chave e o not chegou ali para negar a frase. They have not traveled to Europe. Nós não compraremos um carro. Eles não têm viajado à Europa.
And you should not risk more in English. You should not risk more in English. Você não deveria arriscar mais em inglês. Onde o not está negando, you should. Ele está ainda fazendo o deveria. Então, futuro perfeito, deveria. Futuro perfeito, deveria. Tudo no negativo, simplesmente por acrescentar uma palavra. Vamos ver como ficam essas frases na interrogação ou nas perguntas. Na interrogação, a palavra-chave é trocada pelo sujeito, ele é invertida, então você passa de ter o conjugador depois da pessoa para tê-la na frente da pessoa. Vendo esse exemplo, vocês entenderão melhor. Will we buy a car? Nós compraremos um carro. A frase original era We will buy a car. Will we buy a car? Have they traveled to Europe? Eles têm viajado na Europa, então vocês fizeram a troca do we com will. E o they com have. Should you risk more in English? Should you risk more in English? Então vocês fizeram a troca das pessoas. Should you risk more in English? Você deveria arriscar mais no inglês? Yes, you should. Com certeza absoluta você deveria arriscar mais no inglês. Should you risk more in English? Isso nos leva à pergunta negativa. E na nossa pergunta negativa você tem ou a palavra-chave mais ou not, depois do sujeito, ação e o complemento. Então, o keyword vai no início para você estar perguntando. Won't we buy a car? Eu já peguei as contrações, que são as maneiras curtas de falar essas palavras-chave. Won't we buy a car? Haven't they traveled to Europe? Nós não compraremos um carro. Eles não têm viajado à Europa. Shouldn't you risk more in English? Você não deveria arriscar mais no inglês? Shouldn't you risk more in English? Então vejam que é interessante que dessa maneira você consegue começar a identificar mais fácil as frases em inglês, como é que estão feitas. Claro, aqui está todo o símbolo de interrogação, mas se você vê que tem uma palavra-chave, como will, have, ou should, ou could, would, must, assim por diante, tem várias, na frente você conseguiria, certeza absoluta, saber que é uma pergunta. E aí, a resposta dessa pergunta, olha só aqui o truque. Will we buy a car? Nós compraremos um carro? Yes, we will buy a car. Ou, no, we will not buy a car. Entendeu? Ou seja, na pergunta você pode simplesmente estar perguntando aqui, a tua resposta está aqui ou aqui. Você percebe a simplicidade do inglês? Ele é uma língua que com a base bem feita você conseguiria conjugar ou fazer qualquer... Ele é uma língua que com a base correta você conseguiria fazer qualquer frase, absolutamente qualquer frase. E simplesmente aprender palavra-chave, conjugador e ações. Se você aprende conjugador e ações, você conseguiria usar com a estrutura dos quack qualquer coisa em inglês. Olha só um exemplo. Uma das palavras-chave é can de poder. Eu vou te dar um exemplo para ilustrar isso. You can do it. Você pode fazê-lo. You can do it. You can't do it. Você não pode fazê-lo. Can you do it? Você pode fazê-lo. Can't you do it? Você não pode fazê-lo. Yes, I can do it. No, I can't do it. Então, você tem uma dúvida lá? Faz um exercício. Eu te convido a fazer um exercício. Você pega e você diz, beleza, eu quero aprender uma ação nova hoje. Vamos dizer que você quer aprender a ação de nadar. Sabe como é nadar? Nadar é to swim. Swim. Agora vamos dizer que eu quero falar que meus irmãos, então my siblings é they. My siblings, meus irmãos, nadarão no oceano. My siblings will swim in the ocean. My siblings will swim in the ocean. My siblings will not swim in the ocean.
Will my siblings swim in the ocean? Won't my siblings swim in the ocean? Então veja como tudo está baseado nesses 4 tipos de frases seguindo uma só estrutura. Squawk. Esse é o meu segredo no inglês. Se você tem alguma dúvida de como usar ele, fica à total vontade de deixar teu comentário ali que eu vou te ajudar com isso. Esse é o meu intuito, essa é a intenção de estar fazendo isso, porque segredo, eu não quero ficar com segredo, eu quero que vocês e todo mundo tenha um segredo para que vocês consigam falar inglês, porque lembrando, o meu propósito é fazer que a maior quantidade de pessoas consigam falar a língua, porque falar inglês é simples, é uma questão de lógica. Você não precisa aprender um monte de coisa lá e encher a sua mente de regra e coisas assim. Não, você precisa entender a estrutura da língua e aplicar ela no seu dia a dia. Então deixo esse convite para vocês. Pode deixar seu comentário daí se você tiver qualquer tipo de dúvida. And I will see you guys in a future video. That's Coach Esteban 101 speaking over here, and bye bye bye.